Lidando com a Ira. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, agosto de 2014. Introdução. Podemos comparar a Bíblia a um espelho. Se quisermos ver um pouco do nosso coração, é só lê-la. Porém, essa comparação é mínima, pois o espelho mostra apenas o exterior, aquilo que está do lado de fora, mas a palavra nos mostra o interior, o lado de dentro. No mundo espiritual, nos vemos por meio da palavra de Deus, e ela nos foi dada para nos instruir, corrigir, e tal como acontece quando estamos diante do espelho, reparar aquilo que não está bom para que fiquemos mais bonitos. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, temos o registro do que a palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E a Bíblia também nos mostra muitos sentimentos, emoções e atitudes que nos atrapalham e fazem com que a vida fique feia. E quero tratar especificamente nesta mensagem de uma dessas emoções, a ira. Ela pode acometer homem ou mulher, jovem ou velho, rico ou pobre. É fácil perceber quando uma pessoa está irada. O semblante fica fechado, cerram os dentes e fecham os punhos. O modo de olhar é outro, a doçura desaparece, a aspereza brota de uma forma terrível. Quando você chega ao trabalho, consegue perceber se seu chefe está irado ou não. Só de olhar para o seu cônjuge chegando do trabalho, você sabe se ele está irado. Pode-se perceber uma pessoa irada apenas pelo semblante dela. Nossas emoções nos foram dadas por Deus. Podemos nos irar, a questão é saber como lidar com a ira. Ela não é para ser eliminada, porque pode ser benéfica quando aprendemos a lidar com ela. Cremos que todas as nossas emoções nos foram dadas por Deus. Sorrimos, choramos, nos alegramos, nos entristecemos. Deus nos deu emoções. Não somos um robô. Não temos um programa para seguir. Deus nos fez assim. É fácil aceitar emoções como a alegria, a paz, a ternura, a confiança. Tudo vem de Deus. Às vezes, é difícil crer que Ele tenha nos dado emoções como dor e a ira, mas Ele que nos deu essas emoções também. A dor também pode ser uma bênção. Imagine colocar as mãos em uma panela com água fervendo. Imediatamente você sentirá a dor e logo tirará as mãos dessa água. Neste caso, a dor é benéfica. A dor que sentimos pode ser amiga ou inimiga. A princípio ela pode ser amiga, pois nos livra de ferimentos. Mas se permanecermos com as mãos na água fervendo, ela se torna inimiga, pois podemos ter queimaduras graves. As emoções são similares às dores físicas que, às vezes, experimentamos. As emoções dolorosas, como a dor e a ira, no princípio são amigas, mas tornam-se nossas inimigas se não dermos atenção a elas. Temos que ser sensíveis a ela. Ao sentirmos a dor física, ao colocarmos a mão na água fervendo, temos uma escolha. Ou a deixamos queimar, ou a tiramos imediatamente. O mesmo acontece com nossas emoções. Podemos escolher ignorá-las e sofrer grande dano emocional, ou damos atenção a ela e obtemos a cura e a graça. A ira é uma emoção, mas qual direção dar a ela? A ira é um problema de todos e, possivelmente, você já ouviu alguém dizer: "Eu te odeio". O sentimento de ira pode passar na clandestinidade, ficar oculto e muitas vezes não se apresentar de forma tão ativa, como bater, beliscar, jogar coisas, bater a porta. Talvez você nunca tenha manifestado ira fazendo essas coisas, mas de outras maneiras, por meio de formas tão sutis como o silêncio, a irritação, o ressentimento, a amargura e o ódio. A ira é também uma linguagem do nosso corpo. Quando alguém da sua família chega a casa, apenas de modo como ele ou ela chega, você percebe se está irado ou irada ou não.
Nem sempre são necessárias palavras para saber como a pessoa está. As palavras ditas nem sempre refletem o que queremos dizer. O modo como falamos, muitas vezes, não está ligado ao real conteúdo daquilo que sentimos. A verdade é que a ira não é boa nem má, é apenas uma emoção. O problema não é propriamente a ira, mas a direção que ela nos leva. Para onde a manifestação da ira está levando você? Ou melhor, qual a direção que você permite que ela tome? Porque ela pode se transformar em fúria. Se apenas ficarmos com raiva ou irado, como Jesus ficou, podemos fazer com que o mundo fique tão maravilhoso. Jesus tinha emoções. Ele sorria e às vezes chorava e se irava. A ira reprimida produz sintomas físicos. A ira leva as pessoas a terem problemas sérios de saúde. Muitas vezes fica inapetente, sem apetite ou desejo. Já outros têm azia, dor de cabeça, insônia e outros problemas de saúde. A ira reprimida produz sintomas físicos, como mãos úmidas, enfisemas, coriza, asma, diarreia, prisão de ventre, náuseas, úlceras, hipertensão arterial. Muitas pessoas, quando estão iradas, dizem que estão enfesadas. Vale ressaltar que um dos significados de enfesado é cheio de fezes. Quando pessoas que, por causa da ira, têm problemas de ordem mental, muitos dos que se suicidam quase sempre o fazem no momento de ira. Normalmente, a pessoa não quer morrer, ela quer matar ou ferir aquilo que a está ferindo. Porém, por causa da ira, toma esse caminho tão terrível. Expressões da ira. Existem expressões passivas da ira. A pessoa fica em silêncio, acomodado, frustrado, invejoso, ciumento, desgostoso, enfurecido, não perdoa, guarda ressentimento, amargura e ódio. Existem expressões ativas da ira: crítica, sarcasmo, fuxico, humilhação, procrastinação, ostracismo, calúnia, valentia, prejuízo, pancadas, assassinatos e coisas assim. A ira é um sentimento de indignação, de raiva, de cólera e de fúria. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito da ira? Como tratar com a ira? Em Levíticos, capítulo 19, versos 17 e 18, encontramos todos os meios de manifestarmos a ira do modo como deve ser. Não é para sermos insensíveis, ao contrário, é para colocarmos em prática o que está escrito. Diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado, não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Primeiro, deixar a ira e abandonar o furor. Sempre digo que tudo na vida é como termina o que conta. Por quê? Veja o que diz o verso 8 do Salmo 37, que diz: deixa a ira, abandona o furor, não tem impacientes, certamente isso acabará mal. Abandone o furor, não coloque mais lenha naquilo que está pegando fogo. Não seja impaciente, pois certamente isso acabará mal. Provérbios capítulo 14, verso 17, diz assim: o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Segundo, ser longânimo. O verso 29 diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Nós não usamos muita expressão longânimo em nosso dia a dia, que se refere àquele que tem um estopim longo, que é paciente. A Bíblia diz que Deus é longânimo, e se não fosse a longanimidade de Deus, não estaríamos aqui. Vivemos pela longanimidade de Deus. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura pode até gerar guerra. Verso 18: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Quando a ira do homem não é tratada, ele se torna iracundo. O iracundo só fica relembrando as situações de que já foram resolvidas e fica alimentando a ira. Não perdoa e provoca brigas e contendas.
O longâmino apazigua a luta. É como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. Provérbios, capítulo 16, verso 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É melhor ser longânimo do que ser um herói que matou tanta gente para alcançar vitória em uma guerra. Terceiro, ser sábio. Nós não temos rei, mas temos governo, temos patrão, temos chefe. Podemos dizer que o rei na Bíblia refere-se à pessoa que tem autoridade ou controle sobre nós em algum momento. Por exemplo, se estivermos viajando de ônibus, o motorista terá o controle sobre nós durante o percurso da viagem. E essa pessoa precisa ser sábia, saber controlar a ira, pois do contrário poderá causar grandes males às pessoas sobre as quais exerce autoridade. A Bíblia registra em Provérbios, capítulo 16, verso 14, que diz assim: o furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Eu sei que Deus tem um plano lindo para a sua vida, e a palavra diz que somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E a imagem do Senhor é para ser expressa na terra. Muitas vezes o lugar onde expressamos mais a glória dele é quando estamos reunidos com a igreja. Contudo, não ficamos na igreja às 24 horas por dia. Temos que expressar a glória do Senhor onde estivermos, em casa, no trabalho, na rua, com os amigos, onde formos. É assim que mostraremos realmente o que está dentro de nós. Quarto, sofrer as consequências da ira não controlada. Tudo que plantamos iremos colher. Se não colhermos, nossos filhos ou nossos netos colherão. Provérbios, capítulo 19, verso 19, diz assim: homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque, se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Muitos de nós certamente aconselhamos alguma pessoa que, na maioria das vezes, não nos deu ouvidos. Então, nesse caso, fizemos a nossa parte. A escolha passa a ser da pessoa. Mesmo que ela venha dar cabeçadas, temos que deixar, pois alguns se aprendem quebrando a cara. Como disse popularmente, quem não vem por amor vem pela dor. Se o homem de grande ira não sofrer o dano, ele sempre repetirá o mesmo erro. Não devemos passar a mão na cabeça dos outros. Precisamos entender isso, pois se assim o fizermos, a pessoa não irá se endireitar na vida. 5. Não se associar com o iracundo, nem andar com o colérico. Como já disse, a ira faz parte da nossa vida e não temos que anulá-la. É como a questão do apetite. Há pessoas que comem demais e oram pedindo a Deus que as ajude tirando o apetite. Porém, elas querem um milagre, mas não se controlam. Tal como é a ira, uma questão de controle, ela precisa ser controlada. Em Mateus capítulo 5, verso 22, Jesus foi enfático. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Veja, de versos 24 e 25 do capítulo 22 de Provérbios, que diz assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e, assim, enlaces a tua alma. Se você não é forte, tenha cuidado e caminhe com pessoas que possam ajudá-lo. Mas se você é forte, saiba que não o é para ser influenciado, mas para influenciar. Lemos que não devemos nos associar com o iracundo, porque poderemos ser contaminados por ele. O iracundo está sempre insatisfeito. Ele pode ter 1000 razões para estar tranquilo, mas não sabe controlar a ira, e esta, não controlada, torna o homem iracundo. Diz também para não andarmos com um homem colérico. Por quê? Porque não aprendemos as suas veredas, e a nossa alma seja enlaçada. Não é para aprendermos, mas para ensinarmos. Jesus falou que temos que ser sal, mas se o sal perder o seu valor, perder as suas propriedades, ele não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não é para você ser influenciado pelo iracundo, mas influenciar
As pessoas que estiverem ao seu lado precisam perceber algo diferente, como você lida com a ira. Podemos irar sem contudo pecar. Há uma linha muito tênue entre a ira e o pecado. Você pode irar sem pecar, conforme registrado em Efésios, capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você não deve dormir sem que a situação que provocou a ira em você tenha sido resolvida. Deus também tem emoções como a ira, conforme mostra no verso 6 do capítulo 5 de Efésios. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porém, ele não comete pecados, nunca cometeu. Como irar e não pecar? Como o pecado entra no caso da ira? Guardando a ira do coração e permitindo que a noite vire sem que a situação esteja resolvida. Problemas podem chegar, conflitos podem existir. A ira é uma emoção, mas irai-vos e não pequeis. A ira não resolvida se transforma em amargura. Adoece a pessoa, que passa a ver a vida com os olhos diferentes. A vida perde o bulício da alegria, de contentamento. A pessoa adoece por dentro e o pecado a separa do Senhor. Efésios capítulo 4, verso 31 diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. A ira não resolvida se transforma em amargura, e a amargura adoece. A nossa vida é muito curta para ficarmos doentes de amargura. A pessoa amargurada contagia os outros. A amargura mata. Deus nos deu a Bíblia para aprendermos como viver aqui na terra, pois no céu não teremos motivos que nos causem ira. Deixamos uma herança emocional e psicológica para os nossos filhos. Passamos para ele não apenas uma herança física, como também psicológica e emocional, como diz a palavra em Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não provoquemos iras em nossos filhos. Se você é pai, ou pretende ser um dia, veja o que está escrito em Efésios, capítulo 6, verso 4, que diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Procure sempre cumprir o que prometer a seu filho. Se não pode cumprir, não faça promessas, pois seu filho pode ficar com o coração cheio de raiva, e a raiva não resolvida é uma expressão de ira. Despojar de toda a ira. Algo que temos que tirar sempre da nossa vida é o que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 8, que diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. A primeira coisa que está na lista e que deve ser arrancada, extirpado, é a ira. Se tirarmos a ira, não haverá lugar para a indignação, para a maldade, para a maledicência e nem para a linguagem obscena. Se tirarmos a ira, que é o alicerce que segura muitas coisas ruins, tiramos a base destas e caminhamos de bem com a vida, porque ao tirar a ira, você se torna manso. Manso é aquele que abre mão dos próprios direitos e os passa para Deus. A ira sempre toca na questão dos nossos direitos, mas o manso passa os direitos deles para Deus, e quando os passa, coloca nas melhores mãos. Ore levantando mãos santas sem ira. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Quando oramos levantando as mãos sem ira e sem animosidade, a glória do Senhor se manifesta sempre de uma forma tão intensa. A legalidade que muitas vezes damos para Satanás operar e tocar em nossa vida é por causa da ira e da animosidade. E a palavra diz: não deis lugar ao diabo.
O diabo não tem nenhuma autoridade para entrar se a porta estiver fechada. Seja tardio para se irar. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Talvez em sua história você tenha feito exatamente o inverso. Primeiro ficou irado, falou o que não devia e por último ouviu, mas já era tarde demais. Seja pronto para ouvir. Deixe o outro falar. Normalmente temos muitas dificuldades para ouvir, porém está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que está em Mateus capítulo 11, verso 15. A ira não resolvida se torna em pecado. Uma das manifestações das obras da carne e que não deve fazer parte da nossa vida está registrada em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Na maior parte do tempo, a ira é pecado. O primeiro assassinato ocorrido na terra aconteceu quando Caim matou seu irmão Abel, e o que levou a cometer tal crime foi a ira. Veja em Gênesis capítulo 4, versos 3 a 5, que diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor a Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A ira é uma emoção. Não é um pecado ter essa emoção. O problema é onde ela pode nos levar. Caim poderia ter ficado irado? Sim. Mas ele também poderia ter dito: eu fiz, Deus não se agradou, mas da próxima vez vou fazer igual ao meu irmão. Mas não, ele agiu da pior maneira, matando seu irmão. No verso 6 diz: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se passarem dias e os problemas da ira não for resolvidos, se torna ódio. Você não pode impedir que o passarinho pouse em sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho em sua cabeça. O mesmo acontece com a ira. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? O semblante dele demonstrava ira. O verso 7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esaú fez a mesma coisa. Os irmãos de José o venderam por causa da ira. Vemos situações tão terríveis em toda a história da palavra do Senhor. Conclusão. Você possui uma emoção chamada ira, mas ela tem que estar sob controle. O melhor caminho para a ira é estar sob o seu domínio e você ter sempre uma carta de perdão em suas mãos. Se você tem um sentimento contra alguém, perdoe, procure a reparação. Deus nos amou e a palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mesmo mundo, que está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. As últimas palavras de Jesus na cruz foram: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, que está em Lucas capítulo 23, verso 34. No salmo a seguir, de Números capítulo 4, o rei Davi demonstra profunda confiança em Deus. Ele sabia que mesmo em situações de perigo, o Senhor estaria com ele. É assim que devemos agir. Mesmo que a ira nos acometa, mesmo que a angústia tome conta do nosso coração, é possível sossegarmos o coração, que possamos aprender com o rei Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis as mentiras? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor.
Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A ira é uma opção, ou controlamos, ou ela nos controla. Saber controlar a ira é a melhor decisão que você pode tomar. Deus, tenho semeado no coração de cada ovelha sabedoria para aprender a lidar com os conflitos e com a ira. Capacite cada ovelha para restaurar relacionamentos quebrados. Venha ajudá-la a se livrar de situações em que a ira criou um muro de separação. Senhor, torna recompensadora e significativa a vida de cada uma das ovelhas, que elas realmente sejam guiadas pelo Teu Espírito, para viver a manifestação da Sua ira nessa terra. Queremos somente uma coisa: trazer alegria ao seu coração, Senhor. Queremos viver como o Senhor viveu. A sua palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor, abençoa cada ouvinte, que hoje seja para ele o reinício de uma nova maneira de ver a vida, de ver o próprio casamento, os próprios relacionamentos. Ajude aqueles cujo estopim é tão curto, que estes possam viver testemunhando os valores da Tua palavra, que tenham o equilíbrio para lutarem contra o pecado, contra a maldade, a ira, o rancor, a maledicência e contra tudo aquilo que não provém do Senhor. Tome o coração de cada um dos seus filhos, Senhor, e, pelo poder do sangue do Cordeiro, venha transformá-los. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.